E o Flamengo entrou na briga com o Palmeiras por Thiago Almada. Nas últimas horas, o representante do meio atacante argentino foi consultado por José Boto. A ideia do Flamengo era entender as condições para um eventual negócio. Por 20 milhões de euros é possível comprá-lo mesmo? A informação que veio da Espanha ao longo da semana é de que o Atlético de Madrid pede esses 20 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos. É um jogador caro, vai jogar a segunda divisão ou... Normalmente, os times quando caem, né, mesmo na Premier League, lá quando você é rebaixado na Premier League, você ainda tem, na primeira temporada, uma espécie de um seguro. Ou seja, eles ainda remuneram esses times de uma maneira um pouco acima do que seria o normal, porque os caras fazem contratos longos e não dá para depois você vender todo mundo, desfazer do elenco. E a queda para o Championship significa uma redução grande de receita. Mas não vai ficar, certamente, com todo mundo. Esse jogador pode ficar na pista, cara, em poucos meses, para pelo menos um empréstimo. Um empréstimo de uma temporada com um valor. Pode acontecer. Ele não queria vir para a América do Sul, mas se o time dele for rebaixado, aí quer jogar a segunda divisão na Inglaterra ou quer ir para o Brasil? Não sei o que o cara vai pensar. Estou dando só um exemplo, tá? Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje, galera, vamos fazer aqui uma reação e um corte da imprensa, a mídia aí, falando sobre os reforços do Flamengo, falando sobre a chance aí do Flamengo dar um chapéu duplo no Palmeiras, que é o caso aí de Almada e também de um Arias, né? O Flamengo já está em contato aí para tentar contratar esse jogador do Atlético de Madrid, que o Felipe Luiz tem contrato direto, né? E pode fazer aí essa contratação. E também John Arias, né, que provavelmente não vai continuar, né, no Wolverhampton, né, porque vai cair na Premier League lá, e geralmente quando cai, os jogadores saem, né, ninguém vai querer jogar na segunda divisão lá, que é uma liga bastante desconhecida, então eles podem pitar aqui no Flamengo. Vamos ver aí o que a imprensa falou. Então, sem mais enrolações, agora com o vídeo. O Flamengo entrou na briga com o Palmeiras por Thiago Almada. Nas últimas horas, o representante do meio atacante argentino foi consultado por José Boto. A ideia do Flamengo era entender as condições para um eventual negócio. Por 20 milhões de euros é possível comprá-lo mesmo? A informação que veio da Espanha ao longo da semana é de que o Atlético de Madrid pede esses 20 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos. O Flamengo também quis entender qual a pedida salarial do Thiago Almada. E mais do que isso, ele topa voltar para o Brasil? Vale a lembrança de que o Thiago Almada, que é titular absoluto da seleção argentina, vai ter várias propostas do futebol europeu. E a tendência é que ele dê preferência para clubes de lá. Diante desse cenário, Palmeiras e Flamengo não são favoritos. Pelo contrário, eles têm capacidade de bancar esses 20 milhões de euros para comprar 50% dos direitos econômicos. Também são capazes de chegar próximo desses 3 milhões de reais por mês de salário que tem direito o meio atacante no futebol espanhol, mas a preferência do Almada nesse momento é em continuar no futebol europeu. Qualquer atualização sobre o tema, e eu prometo voltar com exclusividade para contar para vocês, também preciso assegurar que o ex-jogador do Botafogo não foi procurado e nem será pelo Cruzeiro. Depois de uma semana inteira de negociações com o goleiro Andreu do Gil Vicente, o Botafogo optou por retirar a proposta ao arqueiro, que até mesmo já muitas pessoas consideravam uma negociação encaminhada. O problema foi que o goleiro que foi revelado pelo Botafogo optou pela proposta do Flamengo. Com isso, o Botafogo soube dessa informação e optou por retirar essa proposta. Com isso, Andreu não voltará ao Botafogo, que agora observa o mercado em busca de um novo arqueiro, até porque a situação no gol do Botafogo não é das melhores. O goleiro Neto, que foi contratado para substituir John, sofreu uma lesão e só volta no meio de 2026. Léo Link, o jovem que veio do Atlético Paranaense, ainda não conseguiu se consolidar na meta alvinegra. Então, a posição de goleiro é uma posição em que a direção do Botafogo está sim observando o mercado. Outro tema... E pode ser que no conjunto das duas janelas, né, essa é a outra, que é a principal, a do meio do ano, que é o mercado internacional se abre, então você tem muito mais opções, né? Vou dar um exemplo. Ó. O Tati Castellanos acertou lá com o West Ham. O time está muito perto de ser rebaixado. Ainda falta muito jogo, mas está muito perto. A derrota que sofreu agora nessa semana para o Nottingham Forest, ele podia ficar ele é o 10º, lá cai em 3. 18º, 19º e 20º.
O West Ham, time do Paquetá também, né, é o 18º. Ele jogou contra o Nottingham Forest em casa. Se ele vence, ele fica a 1 ponto. Ele estava a 4. Ao perder, ele ficou a 7. Ele está 7 pontos atrás do último time fora da zona do rebaixamento. Há 10 jogos não ganha. Perdeu 6. Empatou 4. Fez 4 pontos em 15. Em 30. Olha só, a situação do West Ham é terrível. Dificilmente escapa do rebaixamento. Vai ter que fazer um esforço danado. Está parecendo o Fluminense 2009 para sair do rebaixamento. Esse cara é um jogador caro. Vai jogar a segunda divisão ou... Normalmente, os times quando caem, né, mesmo na Premier League, lá quando você é rebaixado na Premier League, você ainda tem, na primeira temporada, uma espécie de um seguro. Ou seja, eles ainda remuneram esses times de uma maneira um pouco acima do que seria o normal, porque os caras fazem contratos longos e não dá para depois você vender todo mundo, desfazer do elenco. E a queda para o Championship significa uma redução grande de receita. Mas não vai ficar, certamente, com todo mundo. Esse jogador pode ficar na pista, cara, em poucos meses, para pelo menos um empréstimo. Um empréstimo de uma temporada com um valor. Pode acontecer. Ele não queria vir para a América do Sul, mas se o time dele for rebaixado, aí quer jogar a segunda divisão na Inglaterra ou quer ir para o Brasil? Não sei o que o cara vai pensar. Estou dando só um exemplo, tá? Um exemplo de uma situação factível que pode acontecer. Esse jogador ficar entre a segunda divisão ou uma outra oportunidade, na Europa ou fora da Europa. O Wolverhampton é o lanterna, ganhou um jogo só até agora, do West Ham, agora no começo do ano. 20 rodadas para ganhar um jogo. Né? Tem lá o Arias, tem lá o André, tem lá o João Gomes. Vai manter essa turma toda? Entre outros jogadores, na segunda divisão? Provavelmente não. Então, você tem aí situações que vão aparecer no meio do ano. Estou citando só 2 clubes, tá, que devem ser rebaixados na Inglaterra. No meio do ano você tem várias oportunidades. Da Europa e até em outros mercados que também terminam a temporada no meio do ano. Então, é possível que eles não contratem... Eu sei que você está procurando jogadores nessa janela agora e no meio do ano contratem. Isso aí, o torcedor do Flamengo tem que entender o seguinte: já existe desde 2019. 2019, o Flamengo trouxe no meio do ano o Gerson, trouxe no meio do ano o Rafinha, o Felipe Luiz, Pablo Mari, todo mundo chegou no meio do ano, não foi? Então, pode acontecer. De novo, já aconteceu em outros momentos também. O Pedro chegou no começo de 2020 porque ele não estava jogando, se machucou, ficou ele meio encostado na Fiorentina, então foi possível tirá-lo de lá no meio da temporada. O Jorginho, por que não veio em janeiro? Porque ele estava no meio da temporada. Na época até nós falamos aqui, não vai conseguir trazer agora. O Arsenal não vai liberar. No meio do ano, aí é possível que vai terminar o contrato. Foi o que aconteceu. Então a janela agora não é a melhor janela para você fazer, especialmente fazer compras se você está com muito dinheiro, que é o caso do Flamengo. Né? Nesse mercado internacional, Europa, eventualmente tem outro mercado. Então, eu acho que se não for agora, vai ser depois, mas eles não vão se abalar com isso, não. E, aliás, foi muito... Mas não estou justificando, não, tá? Só estou tentando entender, porque pode justificar ninguém. Foi muito mais um show que outra coisa. E o pessoal vai ficar reclamando, acho que vai ficar falando sozinho, porque realmente não acredito que o Flamengo, nessa gestão, faça contratações porque a torcida está reclamando. Até porque não precisa de tanta coisa, né? São contratações pontuais. Tem que ter um goleiro, de fato. Agora, vamos ver também como é que o menino Diogo Alves se sai agora, né? Por exemplo, o Felipe Luiz podia aproveitar e, além desses jogos agora, caso ele vá bem, esses jogos contra os pequenos, Portuguesa, Bangu, colocá-lo em campo também nos clássicos. Mesmo que ele coloque nos clássicos um time titular ou misto, mas deixar o garoto no gol para ser testado. Sabe? Contra o Fluminense, contra o Vasco, contra o Botafogo, times que vão atacar mais o Flamengo. Para ele ter a oportunidade de mostrar o seu valor. Para ver se o menino pode ser realmente o reserva que substituiria o Rossi numa eventualidade agora ou não. Eu acho que isso também é importante. É uma oportunidade, tem que jogar, gente. Mas ele treina assim, treina assado. Cara, tem que ver no jogo, cara. O treino ajuda, tá, a observar, mas o jogo é o jogo, né? O jogo é o jogo. Tem que ver se ele é o goleiro confiável ou não. Porque esse menino está esperando uma oportunidade há quanto tempo? Não joga, praticamente não joga. Então acho que agora no Carioca é uma oportunidade que pode ser dada a ele. Se ele for bem nesses primeiros jogos, deixa jogar os clássicos. Para ver como ele vai sair. Um clássico. Foi bem, põe no outro. O Rossi já sabe o que esperar do Rossi. O Rossi é o dono da posição. Então você pode ter uma solução dentro de casa e não sabe. Acho que isso também é importante aproveitar esse laboratório do Campeonato Carioca. Então eu entendo que, assim, para contratar por contratar, realmente é melhor esperar e fazer a contratação certa, na hora certa. E eles têm essa noção, todo mundo sabe, né? Que no meio do ano que o mercado realmente se abre. Agora é uma janela, na Europa, é uma janela de ajustes. Né? E aqui no Brasil, quem mais o Flamengo pode buscar?
para ser o centroavante que vá ficar ali brigando pela posição, ou que possa ser de fato uma opção com uma característica diferente do do Pedro. Não sei, além do Caio Jorge, talvez o Roberto. Não existem tantas opções no mercado. Agora, o mercado sul-americano, eu poderia olhar um pouco mais, né? Eu acho que aí entra o trabalho do Boto. De entrar mais pela América do Sul, por outros mercados, Estados Unidos, e ver o que pode ser peneirado. De repente você pode encontrar uma boa solução. Não teria nenhum problema o Flamengo trazer um centroavante, digamos, de 10 milhões de euros, que não é barato também. Um jogador que compõe um elenco, que possa ser um reserva do Pedro, e mais adiante buscar mais um outro jogador. Problema nenhum. Você pode ter 2, 3 centroavantes, especialmente se você abrir mão de um ou outro desses pontas. Né? O Flamengo tem muitos pontas e poucos comandantes de ataque. Né? Se você tiver um atacante que possa jogar junto com o Pedro, que possa jogar junto com esse outro cara que poderia chegar, eu acho que tem que abrir um pouco mais o leque também. Eu acho que seria possível, de repente, trazer alguém que ajude. Né? O Flamengo precisa de jogador que faça gol também. Tem que pensar nisso. Né? Caras que botam a bola para dentro do gol. Né? Mas não vou ficar surpreso se tiver mais uma temporada, meia temporada aí de Plata e Bruno Henrique como reposição para o Pedro, não. Não vou ficar nem um pouco surpreso se isso acontecer. Meu amigo. O que acharam, nação rubro-negra? Vimos aí, né, no começo do vídeo, o Nicola falando um pouco ali sobre o Flamengo, né, tentar dar um chapéu no Palmeiras por Almada, né, mas essa transferência aí tá muito complicada, né, porque o Atlético de Madrid não quer 20 milhões de euros, né, pelo que a informação, ele quer 30 milhões. O valor que o Flamengo ofereceu para Caio Jorge, né, mas não é o valor completo do jogador. Se eu não me engano, são 50% por esse valor, né? Então, o Flamengo não ia pagar esse valor com o Almada e o Palmeiras também acredito que não vai pagar. Mas aí surge a chance de o Flamengo contratar John Arias, né? John Arias, mas seria pro meio da temporada. Não seria para agora, porque ele tá jogando lá, né? Fez até gol nos últimos jogos, mas tá praticamente rebaixado o time dele, né? Para fugir do rebaixamento é muito difícil ali. Então, quando o time rebaixa assim, todo o orçamento do time precisa ser reduzido. E assim, muitos jogadores acabam saindo, né? Não quer jogar lá na segunda divisão, acaba ter que reduzir o salário e eles não querem. E tudo isso acaba dificultando. Então, aí que o Flamengo entra na contratação, né? Como o Mauro César falou, o Flamengo sempre faz as maiores contratações no meio do ano, que é no final da temporada lá da Europa, né? Onde o Flamengo consegue pegar jogadores já no finalzinho ali, já livre e poder contratar muito mais fácil. Então, o Flamengo provavelmente vai investir mais no meio da temporada. No início vai ser alguns jogadores, né, contratações pontuais, porque o time já tá bom, né? Só saiu alguns jogadores que não são titulares, mas o Flamengo está na busca, sim, de trazer esse reforço. Mas é isso, qual a sua opinião? Comenta aí sua opinião aqui, deixe seu like, inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo, que vamos trazer vocês aqui mais e mais. Agora valeu e até o próximo vídeo.